Eles foram muito bons em entender os momentos em que podiam avançar. Não foram muitos momentos, mas quando avançaram, levaram perigo e, na verdade, deveriam ter ido para o intervalo vencendo por 2-0, mas não conseguiram. Os brasileiros são muito bons, entende? Tipo, mesmo se falarmos do calor, certo? Eles sabem jogar, eles sabem realmente te analisar muito bem. Eles recuaram, deixaram a Inter com a bola, mas o que fizeram de inteligente foi deixar. Porque este é talvez um resultado um pouco chocante, para ser honesto. Vou usar algumas analogias do boxe aqui, porque tanto neste jogo quanto no geral para a Inter de Milão, sabe? Às vezes, quando você é o valentão e é nocauteado, o Fluminense era um time que entrou no ringue já atacando desde o primeiro segundo. E a Inter não estava pronta para essa intensidade. Quando você olha para o ritmo do jogo nos primeiros 10 minutos daquela partida, quero dizer, eles acertaram um grande golpe, obviamente, logo de cara ao marcar o gol. Dizer é que precisamos garantir que damos o devido crédito aos times brasileiros, porque eles são o único país que chegou a este Mundial de Clubes. E para mim deram realmente um recado positivo. Vimos os times argentinos fazerem exatamente o oposto, certo? Eu acho que eles realmente... Então fala, meus queridos amigos, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, porque temos mais um clube brasileiro nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que é o Fluminense. Bateu a Inter em um jogo impressionante do Flu. Muitas pessoas talvez não esperavam que isso acontecesse, mas temos aí o Fluminense batendo e eliminando o atual finalista da Champions League, né, que é a Inter de Milão. Vamos ver agora a mídia inglesa falando sobre esse assunto, impressionados aí com tudo que o Fluminense conseguiu fazer, como essa vitória mostrou mais uma vez o poder do futebol brasileiro. Lembrando que esse vídeo está dublado, como vocês sempre gostam, e vamos agora ver, né, a opinião deles, da mídia inglesa, dos comentaristas ingleses. Vamos ver. As comemorações lá, já que o time brasileiro está classificado, vencendo a Inter por 2-0. Para falar mais sobre isso, o Mário Melchiot está conosco. Vamos ouvir o Mário. Ei, como o Fluminense conseguiu isso? Bem, eu acho que vamos começar dando algum crédito ao Fluminense pelo que eles fizeram. O plano de jogo estava muito claro de se ver. Nós vamos colocar jogadores atrás da bola. Nós vamos nos organizar. Vai dar muito trabalho. Nós vamos nos sacrificar um pelo outro. Nós vamos cobrir um ao outro. Todas essas coisas precisam acontecer e quando tivermos uma chance de seguir em frente, quaisquer que sejam essas chances, sejamos oportunistas. Vamos ser eficientes, vamos ser eficazes. E o Fluminense foi isso e muito mais. Se você olhar antes daquelas chances do Lautaro Martinez no final do segundo tempo, as melhores oportunidades do jogo, mesmo com a Inter tendo mais posse de bola, foram do Fluminense. Eles foram muito bons em entender os momentos em que podiam avançar. Não foram muitos momentos, mas quando avançaram, levaram perigo e, na verdade, deveriam ter ido para o intervalo vencendo por 2-0, mas não conseguiram. E realmente teve outro gol que foi anulado porque ele, Inácio, estava impedido no segundo poste, quase impedido, e você está pensando, espere um segundo. O Inter tem toda a bola, tem toda a posse de bola. Por que o Fluminense é muito mais perigoso em gols? Bom, vou te dizer o porquê, porque acho que a Inter ainda não virou a página da final da Liga dos Campeões. Certo. Não sei se é o pontapé inicial, não sei se foi o calor, não sei se foi o estádio meio vazio ou mais da metade vazio que não criou o clima que a Inter estava procurando, não sei. Não sei se há alguma dessas coisas, mas posso dizer que esse time era lento na posse de bola, letárgico, descuidado com a posse de bola. Era como se estivessem andando por aí. Não houve mudança de ritmo, foi muito lento. O jogo não teve velocidade nenhuma, o que permitiu ao Fluminense fazer as coisas que acabei de mencionar. A Inter não deu nada para esse jogo. Eu diria que eles não estavam interessados certo por longos períodos de tempo, e isso eu acho é a parte assustadora. Você tem um novo treinador no comando. Você tem um grupo de jogadores que já foi muito bem sucedido com este clube. Você vem de ter sido humilhado na final da Liga dos Campeões. Você pensa que talvez isso seja algo que geraria algum interesse para esse time nessa competição? É uma fase eliminatória e eles não tinham nada, nenhuma energia, nenhuma vida, absolutamente nenhuma alma nessa atuação da Inter. Então, Mário, a Inter não se importou? Não, eles se importaram, mas eu acho que, sabe, como o Ali também disse, sabe, as coisas que ele destacou. Os brasileiros são muito bons. Entende? Tipo, mesmo se falarmos do calor, certo? Eles sabem jogar, eles sabem realmente te analisar muito bem. Eles recuaram, deixaram a Inter com a bola, mas o que fizeram de inteligente foi deixar
o de Vrij com a bola. Ele estava com muito medo de avançar driblando porque estava preocupado. Se eu avançar driblando, posso ser exposto, porque aí deixa um buraco enorme bem no meio da minha defesa. Então, às vezes, ele avançava driblando e não conseguia soltar a bola. Era assim, muita posse de bola, mas eles só estavam esperando. E no momento em que viam a oportunidade, eles aproveitavam. Mas as maiores coisas que, os pequenos erros que tiveram foram entre Darmian e Dumfries. Eu sei que a bola desviou no primeiro gol, mas houve mais alguns momentos. Mesmo com o impedimento que o Ali destacou, o impedimento que foi marcado, foi novamente uma falha entre os dois. Então a questão era que a defesa da Inter não estava bem. Então, indo para frente, no primeiro tempo, nenhum perigo. No segundo tempo, sim. Vimos as oportunidades do Martínez, que acertou a trave e coisas assim. Mas no primeiro tempo, eles não foram perigosos o suficiente. Vamos dar uma olhada, certo? Vamos ver o que isso significa para o chaveamento. Está tudo começando a se definir. Claro, o Fluminense é o segundo time brasileiro a se classificar para as quartas de final. O Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, o PSG vai enfrentar o Bayern. Em outras partidas, claro, sabemos que o Real Madrid enfrenta a Juventus e o Borussia Dortmund enfrenta o Monterrey. E é o Fluminense enfrentando o vencedor do jogo do Manchester City desta noite. Você imagina que o City vai ganhar isso? Ali, olhando para o futuro, estou sendo presunçoso, me desculpe. Bom, pensando bem, ali, o Fluminense tem o que é preciso para fazer algo contra o City. Ou a Inter é o seu tipo de limite? Eu acho que pedir para o Fluminense ser melhor que o Manchester City, supondo que o Manchester City chegue lá, é um pouco demais do Fluminense. Eu vejo um time como o Fluminense, que se você for objetivo na forma como joga, fica limitado no que pode fazer no ataque. Eles dependem de jongarias para criar algo para eles, a partir de um chute de longa distância, e eles dependem talvez de Ken ou Me, sendo alguém que pode finalizar uma bola ou fazer um gol, mas não há muita explosão do Fluminense. E por que isso é importante? Porque se você vai contra-atacar contra o Manchester City, você precisa dessa velocidade. Você precisa de jogadores que possam expor o Manchester City e suas fragilidades defensivas. Mas como eles não têm isso, mesmo que o Manchester City perca a bola numa área ruim, não sei se o Fluminense tem o suficiente, a menos que você os ajude. E foi isso, eu acho, que a Inter fez hoje. Eles deram uma ajuda ao Fluminense. No primeiro gol, Matteo Darmian vai até o jogador que está além da primeira trave e deixa o jogador que está prestes a empurrar para o gol completamente livre. Não disputa a bola. Jan Sommer não disputa a bola. Denzel Dumfries não disputa a bola. Se você der uma ajuda para eles, eles são bons o suficiente para aproveitar esses erros. Eu não acho que o Manchester City, novamente assumindo que eles passem pelo Al Hilal, vá dar ao Fluminense a ajuda de que precisam. Bem, é claro que vamos analisar o jogo do Manchester City na próxima edição do SPNFC. Não deixe... Com as mudanças que eles têm em andamento. Talvez isso lhes dê uma chance de apertar o botão de reset, esfriar a cabeça e ter uma pré-temporada completa para se preparar para os constantes australianos. A Inter de Milão, porém, quero dizer, continua. Nós os vimos sendo completamente atropelados pelo PSG na final da Liga dos Campeões e tem sido um verão difícil ultimamente. Para onde vai a Inter a partir daqui? Porque este é talvez um resultado um pouco chocante, para ser honesto. Vou usar algumas analogias do boxe aqui, porque tanto neste jogo quanto no geral para a Inter de Milão, às vezes quando você é o valentão e é nocauteado e outras pessoas veem você ser derrubado, costumavam dizer isso. Mike Tyson entrava no ringue e já tinha vencido a luta antes mesmo de pisar no ringue, porque todo mundo ficava intimidado. Então ele sofre uma grande derrota para Buster Douglas e de repente outros caras estão na fila para enfrentá-lo. Da forma como a Inter de Milão levou aquele golpe na final da Liga dos Campeões, mesmo sendo contra um grande time como o PSG. Para mim, eles não parecem mais exatamente os mesmos. Parece que isso tirou um pouco da confiança daquele time. E eu fico me perguntando se eles ainda estão sentindo um pouco disso. E para usar outra analogia do boxe, com o início da partida de hoje, para mim, parecia que o Fluminense era um time que entrou no ringue já atacando desde o primeiro segundo. E a Inter não estava pronta para essa intensidade. Quando você olha para o ritmo do jogo nos primeiros 10 minutos daquela partida, quero dizer, eles acertaram um grande golpe, obviamente, logo de cara ao marcar o gol. E me pareceu que tudo estava um pouco lento por parte da Inter de Milão, especialmente no meio-campo. Foi quase como se eles tivessem se surpreendido com a intensidade com que o Fluminense começou o jogo.
E eu não sei o que estava acontecendo com o Sommer nessa partida. Houve alguns momentos diferentes, especialmente no gol, obviamente que abriu o placar, em que ele parecia simplesmente paralisado na linha, um pouco hesitante. Ele foi muito bom na Liga dos Campeões. Fiquei surpreso ao ver isso hoje. Ele não estava bem hoje. Sim, está absolutamente correto. É exatamente isso que estamos a tentar alcançar e, se tudo correr como planeado, deveremos ter sucesso em breve, não é mesmo? E quero dizer, um novo gerente está chegando agora em Christian Kivu. E então Inzaghi vai para o Al Hilal, que enfrenta o Manchester City nas quartas de final do Mundial de Clubes. Essa deveria ser uma chance de endireitar o navio. Ou se sentir muito melhor agora indo para a Série A, que começa no outono. E eu não acho que eles conseguiram isso neste Mundial de Clubes. E eles podem ter um pequeno descanso e, de fato, fazer uma pré-temporada completa. Porque, como você mencionou, quando há uma troca de treinador, isso significa que ideias diferentes vão entrar em jogo. Você quer ajustar essas ideias no campo de pré-temporada, quando está se preparando, passar por isso, tentando reconquistar o Scudetto depois de perder por um ponto este ano para o Napoli. Eu realmente me pergunto o que vai acontecer com os times que avançarem bastante, porque se isso acontecer, eles vão acabar perdendo parte dos treinamentos de pré-temporada. Então, talvez, se você quiser olhar pelo lado positivo para a Inter de Milão, com as mudanças que eles têm pela frente, talvez isso lhes dê a chance de apertar o botão de reset, esfriar a cabeça, fazer uma pré-temporada completa e se preparar para a temporada regular que está chegando. E também ainda há muito a ser feito. A janela de transferências acabou de abrir. Então vão acontecer mudanças por aqui. E, obviamente, Kivu, com uma pré-temporada completa agora, ainda mais longa, vai ter a chance de implementar o que ele deseja. Mas, em campo, a Inter melhorou? Você viu algum tipo de melhora até agora neste verão? Não sei se dá para dizer que sim, mas acho que parte do motivo é porque quando você olha para os times contra os quais eles competem nesta competição, é um dos motivos pelos quais eu realmente estou gostando deste clube. Na Copa do Mundo, você tem a chance de ver um time da Liga MX enfrentando um time da Série A. Quero dizer, mas como você avalia como esse time da Inter de Milão vai se sair contra a Roma, julgando pelo que fizeram contra o Monterrey? Olha só, eu enrolando o R aqui, aliás. Estou realmente orgulhoso de mim por isso. É minha única habilidade, então não sei se posso tirar muitas conclusões definitivas a partir disso sobre a Inter de Milão. Mas o que eu quero dizer é que precisamos garantir que damos o devido crédito aos times brasileiros, porque eles são o único país que chegou a este Mundial de Clubes. E para mim deram realmente um recado positivo. Vimos os times argentinos fazerem exatamente o oposto, certo? Acho que eles realmente nos mostraram o quanto o futebol argentino caiu em termos de clubes. Mas eu acho que o lado brasileiro, desde as torcidas, e também, não só por dois times avançarem, mas achei que todos os times, quando jogaram a fase de grupos, se saíram muito bem. Isso é uma grande vitória para o Fluminense. E o dinheiro que vai entrar agora também permite que talvez você consiga manter alguns jogadores ou trazer mais reforços. Parabéns aos times brasileiros. Essa é a minha conclusão, certo? Quero dizer, eles dominaram a narrativa de tantas formas diferentes, com o apoio, com o tipo de jogo que vimos em campo. E dois times nas quartas de final, o Fluminense, claro, um deles, junto com o Paul Manoche. O que te impressionou no que o Fluminense conseguiu fazer contra um gigante europeu? Sabe, como eu disse, acho que essa mentalidade de entrar em campo já pronto para o jogo foi o que mais me chamou a atenção na partida. Eles estavam preparados para a intensidade com que iriam jogar desde o início. E talvez isso tenha pego a Inter de Milão um pouco de surpresa, porque, você sabe, houve muita conversa sobre o clima, e com razão. Este é um jogo sendo disputado às 3 da tarde, sob um sol escaldante, sabe? Charlotte, Carolina do Norte. Está fazendo 32 e com 60% de umidade, então... Talvez, como um jogador da Inter, você pense, ok, todo mundo vai entrar devagar nesse jogo e não queremos nos desgastar muito cedo na partida porque não tem como aguentar esse ritmo por 90 minutos. O Fluminense, para mim, teve uma atitude diferente quando entrou nesse jogo. No final das contas, a Inter de Milão ficou com a grande maioria da posse de bola, mas eu acho que o Fluminense jogou de forma muito pragmática. Eles conseguiram sair na frente. Eles mandaram um recado para a Inter logo no início e depois disso não deram muitas chances ao adversário. Quero dizer, se você olhar para a criação de jogadas, para os gols esperados,
Não teve muita coisa. Vimos a grande chance de Lautaro Martinez, que acertou a trave. Fora isso, não houve momentos em que o Fluminense sob pressão. Na minha opinião, eles administraram o jogo incrível. E agora isso prepara um confronto realmente difícil, potencialmente. Quero dizer, pode ser o Manchester City, pode ser o Al Hilal, mas teremos que esperar para ver quem vai sair desse confronto. Vai ser muito interessante ver como esses times brasileiros vão se sair contra uma excelente competição europeia que está por vir. Mas já sabemos que o Fluminense conquistou a Inter de Milão, então já é um ponto positivo, sem dúvida alguma. Galera, com certeza. Então não dá pra desacreditar do futebol brasileiro, não dá pra desacreditar dos times brasileiros. Se você talvez teve o Botafogo sendo eliminado, se teve o Flamengo sendo eliminado, você tem o Palmeiras e o Fluminense passando. Lembrando que todos eles fizeram campanhas excelentes na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo venceu o PSG, nada mais, nada menos que o atual campeão da Champions League. Venceu bem o PSG, inclusive. Venceu bem. Tivemos também o próprio Palmeiras jogando muito bem contra o Porto. Não venceu, mas atropelou ali, né? De maneira... em intensidade, né, em chances criadas e tal. Poderia ter vencido também. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1. O Fluminense não venceu o Borussia, mas agora venceu a Inter, que é mais forte que o Borussia. Então a gente tá vendo que, cara, vai ser muito difícil. Depois agora dessas campanhas dos times brasileiros, o futebol mundial não vê o Brasil de uma forma diferente, porque é o único país que tinha 4, né, que tinham passado para as oitavas, e agora tem 2, né, que passaram aí para as quartas, né? Eu acho assim, que desses 2, o Palmeiras tem grandes chances de passar, porque pega o Chelsea, né, que perdeu para o Flamengo. O Palmeiras tem um time muito bom, acho que dá para poder vencer. Se vai ou não, eu não sei, mas tem capacidade de chegar até a semi. Já o Fluminense deve pegar o City, possivelmente. Vai ser muito difícil, mas eu também acho que dá, cara, que dá, entendeu? É difícil, é muito mais difícil que o Inter, mas dá. Entendeu? Dá pra poder sonhar com isso. Eu vou torcer pra isso acontecer, mas acho que vai ser difícil. Entendeu? E será muito bom, já pensou, cara? A gente vê uma semifinal da Copa do Mundo de Clubes de Palmeiras e Fluminense, seria algo assim espetacular, né? Mas a gente vai torcer pra que isso aconteça. Acho que pelo menos um na semi deve chegar. Isso pro futebol BR é algo surreal. Pro futebol sul-americano é surreal. E com certeza é muito bom ver a mídia exaltando esses times brasileiros, porque é um momento muito bom, né? A gente esperou muito por isso. E dá pra ver que eles não estão dando tudo de si, mas também não estão vencendo, né, com facilidade. Quando eles tentam dar tudo de si, aí que não conseguem também, né? Porque vimos que o PSG tentou vencer o Botafogo e não conseguiu. Vimos que o Chelsea tentou vencer o Flamengo e não conseguiu, né? E vimos também que a Inter tentou e não conseguiu vencer o Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0. Então, hoje é mais uma vitória pro futebol brasileiro. E vamos continuar torcendo aí para que eles cheguem o mais longe possível. E se for campeão, cara, que seja também, né? Acho difícil, mas a gente vai torcer para isso. Agradecemos a vocês mais uma vez e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.